Soblec, uma sociedade médica, onde nós temos sempre o compromisso de levar informações importantes que vão lhe ajudar no dia a dia. Eu sou Fernando Matos, estarei nessa moderação e com a satisfação de, na presidência da doutora Regina Noma, presidente da Soblec, 2024 mais 2025, nós falarmos desse tema. Aqui está a doutora Helena Costa. Doutora Helena, seja muito bem-vinda. Satisfação tê-la aqui conosco. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Que bom. Doutora Helena, hoje o tema, ele fala de duas situações muito comuns para as pessoas que nos assistem. Mas olha, enquanto a doutora Helena se organiza, tudo certinho, nós fazemos aquele convite renovado. Avisa para o pessoal que pode mandar sua pergunta, mandar sua interação e sempre o nosso agradecimento à empresa Coopervision, que possibilitou, junto com todo o seu time, trazer esse tema que é astigmatismo e presbiopia. A doutora Helena, ela é médica oftalmologista pela Universidade Federal da Bahia, especialista em lentes de contato. E quando a gente fala de lente de contato que ela fez pela Unifesp, nós sempre temos que lembrar que a tecnologia é muito importante nas lentes de contato. Na atualidade, a doutora Helena é chefe do setor de lentes de contato da Unifesp. Doutora Helena, para o nosso público, Unifesp, conta para a gente onde é que a doutora hoje está orientando e ensinando tantas pessoas sobre lentes de contato. Então, atualmente, eu fico responsável pelo setor de lente de contato da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, e temos uma atividade bastante intensa com os residentes, com os estagiários, os fellows, e sempre voltado para o atendimento da população. Excelente, então, ela é a nossa convidada, ó, e agradecendo você que está aqui conosco, diretamente de Angola, muito obrigado. Aqui, Natália Araújo, doutora Natália, olha, convite feito para o próximo momento também estar junto aqui conosco. Enfim, todo esse público que está chegando aqui, com muita satisfação. Doutora Helena, presbiopia, vista cansada, todo mundo tem um encontro com a sua longevidade, a sua existência. Mas conta pra gente, o que é presbiopia? Então, a presbiopia ela ocorre num determinado momento da nossa vida em que a gente já não consegue mais ter uma visão tão boa para perto. Eu sempre explico para o paciente, a gente já tem aquela dificuldade de dar aquele zoom na hora de precisar enxergar, né, ler, ver as imagens para perto. E isso normalmente acontece ali por volta dos 40 anos de idade. Pode ser um pouco antes, um pouco depois, mas sempre naquele momento ali da vida. Então, presbiopia é uma questão de tempo. Tem que aproveitar sempre para poder chegar até essa fase interessante. Agora, doutora Helena, quando a gente fala sobre astigmatismo, o que é o astigmatismo? Então, o astigmatismo é o que nós chamamos de um erro de refração, então ele se caracteriza por uma dificuldade em perceber, enxergar as imagens com a melhor nitidez. A gente percebe as imagens de uma maneira mais distorcida, então essas imagens elas chegam lá na retina, onde se forma, né, onde a visão, o estímulo da visão é mandado para o cérebro, ela chega de uma maneira um pouco irregular, distorcida, a pessoa não consegue ter uma visão tão boa, e isso normalmente é relacionado a algumas alterações na córnea, que é a estrutura mais externa que nós temos no nosso olho. Então, a presbiopia é uma questão de continuar vivo até poder chegar ao momento que a presbiopia, a vista cansada, vai aparecer. E o astigmatismo, ele também pode acontecer em todo momento da vida, em todas as fases? Sim, o astigmatismo ele ocorre em todas as fases da vida, desde das crianças, os mais jovens, até as pessoas em fases mais avançadas, passando pela fase da presbiopia também, então ela pode nos acompanhar por um bom tempo aí. E quando a gente fala sobre oportunidade para quem possa usar lente de contato, inclusive a Soblec, ela sempre incentiva que o primeiro passo, a primeira conduta é consultar médico e médico oftalmologista para saber sobre lentes de contato. Existe lente que combine astigmatismo e presbiopia? Sim, existe. Hoje nós temos sim já essa opção.
essa alternativa de lentes conseguem corrigir a presbiopia nesse momento da vida, o astigmatismo nesse momento da vida, que é a presbiopia. A gente já tem, em relação especificamente à lente gelatinosa, isso é algo muito novo aqui para a gente no país, que recentemente chegou e que vem fazendo a diferença para os astigmatas, né, como a gente chama, que estão nessa fase agora. E, doutora Helena, antes da chegada dessa tecnologia, da lente de contato, quando a pessoa chegava à presbiopia, o astigmatismo ficava de lado? Era um ou outro? Então, adaptar a lente de contato nessa fase da vida sempre foi um desafio para o oftalmologista, né? Então, a gente tinha que lançar mão de algumas técnicas que tentasse conciliar a correção do astigmatismo e a correção da presbiopia com as lentes gelatinosas. Então, às vezes, a gente precisava ou abrir mão, entre aspas, né, do astigmatismo, ou tentar chegar num cálculo de grau, alguma coisa do tipo, que conseguisse trazer um resultado minimamente satisfatório. E hoje a gente já não precisa mais passar por isso, né? A gente consegue trazer Olha uma só, correção mais eficaz. tá vendo, gente? Então, ó, você que está chegando agora e vai assistir sob demanda, a doutora Helena Costa trazendo essa novidade, onde tem uma lente de contato que combina astigmatismo e presbiopia. A doutora Helena chegou uma pergunta aqui, Diga. que diz o seguinte: existe limite de idade para começar a usar a lente? Limite de idade? Eu diria que não tem. Tá? Eu acho que tudo vai depender da necessidade, tá? Que a pessoa tem de usar a lente de contato, de corrigir a sua visão. Vai depender também da condição de saúde do olho. Para daí a gente casar essas informações, o que a pessoa precisa, como é o grau, como é a condição de saúde do olho, como é a questão do entendimento dessa pessoa em relação aos cuidados com a lente, e aí a gente não estabelece um limite para isso. Então, desde bebês até as pessoas nas fases mais avançadas, com mais idade, a gente tem, sim, na prática, resultados muito bons com lentes de contato. Com lente de contato. E no caso dessa lente que combina o astigmatismo com a presbiopia, até quantos graus ela pode e ela é capaz de corrigir? Olha só, essa lente ela vem com essa novidade boa que ela abrange, ela tem um intervalo bem interessante. Então, vai desde quem tem até 10 graus de hipermetropia até 10 de miopia. Então, você vê que é bem Um bastante espaço amplo, grande, realmente, né? isso. E em relação ao astigmatismo, ele corrige até 5,75, tá? O que é um valor realmente considerável. Então, ela tem uma abrangência muito grande. E em relação, nessa situação, em relação também à presbiopia, ela tem diversas opções para essa correção de perto. Então, assim, como eu poderia dizer, é uma opção que realmente abrange boa parte dos indivíduos que precisem desse tipo de correção. E quando se tem a oportunidade de usar a lente de contato, sendo bem orientado, bem orientada, fazendo os exames criteriosos, voltando para as consultas de rotina, fazendo com que possa se conhecer mais sobre a questão de como está a visão, como é que está o olho, aquela pergunta. Eu coloquei uma lente, adaptei, ótimo. Quanto tempo essa lente dura que eu posso utilizar? Tá, essa é uma pergunta super importante. Né? Isso é algo que precisa realmente ser muito respeitado por parte do usuário, né, do paciente, para que esse uso seja seguro realmente. Então, essa lente especificamente, ela tem uma durabilidade de 30 dias, é uma lente mensal. Tá? E desde que se tenha os cuidados adequados de higiene, de respeito a esse tempo, ela se trata assim, de um uso que a gente pode dizer assim que é seguro. Interessante, então, a pessoa cuidando bem, fazendo com que possa ter uma boa adaptação, voltando para as consultas, 30 dias seguido? Não, não. São 30 dias, desde que você vai colocar essa lente, quando for preciso usar, no início, pela manhã, que seja aí, ao fim do dia você vai retirar. Tá? Então, a gente não recomenda que as lentes que têm essa característica, né, as lentes que chamamos de convencionais, as lentes gelatinosas, que a pessoa durma com essa lente.
né? Então, é preciso que isso seja respeitado também, o tempo que você vai usar, né? Então, coloca no início do dia, tira ao final do dia e não dorme com essas lentes. E uma coisa importante, que muitas vezes eu escuto também dos pacientes, Fernando, é o seguinte: mas vem cá, são 30 dias ou 30 usos? Né? Então, é uma Boa. pergunta bastante frequente. Então, na verdade, a gente conta isso aí como dias corridos, tá? Eu brinco, eu sempre falo que é como a gente abrir, por exemplo, uma garrafa de leite, né? A gente abriu, a gente vai contar naquele período ali, independente da gente ter usado ou não. Ninguém vai querer correr o risco de ingerir algo que já passou do seu prazo de validade, né? A gente não pode correr esse risco desnecessariamente. Então, são os 30 dias ali, sempre colocando o início do dia e tirando ao final. E tudo isso faz muita diferença na qualidade da visão e tudo isso que a pessoa pode alcançar utilizando e sendo bem orientado em relação a essa lente de contato. Sim. Estamos conversando com a doutora Helena Costa, no Oftalmologista Responde, hoje trazendo esse tema mais do que interessante, a combinação de uma lente de contato que tem astigmatismo e presbiopia. Para você, que já chegou a essa fase da vida que é tão deliciosa, de ter que se preocupar ainda melhor com o seu dia a dia, aproveite, porque essa tecnologia é muito importante. Doutora Helena, olha só que pergunta interessante. Quem já operou de grau, pode usar? É possível, sim. É claro que é preciso uma avaliação, né, um exame oftalmológico, como a gente diz, mais detalhado para avaliar como é que essa superfície está, essa córnea está, depois desse procedimento cirúrgico para correção, mas se estiver tudo ok com a córnea e se houver sim um grau a ser corrigido, que se enquadre nessa faixa que a lente cobre, é possível sim fazer a correção dessa maneira. E com bons resultados. E com bons resultados. Olha, então você que já operou de grau, se tem interesse em conhecer, consulta. Vai lá, conversa com o seu oftalmologista, com a sua oftalmologista, porque você pode ter uma surpresa muito interessante sobre o uso e adaptação das lentes de contato. Então, fiquei interessado, quero utilizar, por onde eu começo? O que fazer? Como é que é esse processo de adaptação? O que a doutora, tendo como paciente, indo até o seu consultório, e todos que estão aqui conosco, qual que é o caminho? Qual que é o passo a passo? Por onde começar? Então, primeiro ponto é procurar o oftalmologista, sim, e fazer a consulta para entender se aquilo ali vai ser possível. Então, durante a consulta, é muito interessante porque a consulta não é somente o exame oftalmológico, né? Naquele momento, é muito importante para se conhecer é, as, a rotina do paciente, como é o seu dia a dia, com o que ele trabalha, qual a necessidade maior que ele pode ter, de repente, de ter uma visão de perto melhor, uma visão de longe, ou as duas coisas, uma visão intermediária. Então, é muito importante para a gente conhecer a rotina dessa pessoa, entender o que é que ela busca com a lente de contato, né, qual o objetivo dela em usar, e a partir daí, sim, vamos passar para os exames, para avaliar como é que está a condição de saúde do olho, para avaliar qual grau, se realmente se adequa. Muitas vezes fazemos alguns exames complementares também para avaliar melhor a superfície do olho, o olho como um todo, na verdade. E a partir daí a gente vai definir se realmente aquela lente está indicada, né, se não aquela, alguma outra que seja, e a partir daí a gente vai fazer o teste para identificar se realmente pode ser uma boa alternativa, se a pessoa vai ter um bom resultado com relação ao uso daquela determinada lente. Ótimo, é por isso que a gente convida sempre você que está aqui conosco em uma iniciativa que, quando olhos combinam, visão tem qualidade. E quando você está, enquanto paciente, de frente a um profissional da oftalmologia, saiba que esse profissional estudou o corpo inteiro e passou a estudar todo o organismo que existe a partir da visão. Pelo estudo dos olhos, você pode descobrir sobre o diabetes, sobre a pressão alta, sobre uma série de oportunidades para cuidar e antecipar doenças que você possa ter. Por isso, como a doutora Helena bem disse, o primeiro passo é esse. Consulte, procure, converse, dialogue. Não só espere ter problema, porque se chegar antes, ajuda muito mais. Então, a importância sempre de consultar em todas as fases da vida. Você merece esses cuidados corretos com a visão. Doutora Helena, a gente vive conectado com as telas. Muitas pessoas têm um interesse, por exemplo, eu faço corrida de rua, pratico esportes. E outras pessoas
inclusive que chegou aqui uma pergunta, sobre a questão de funciona para quem passa o dia inteiro na frente do computador? O eu não vi o final, por gentileza, Fernando. Claro, essa lente de contato, ela Sim, funciona para quem passa em frente o dia inteiro no computador? sim. Ela oferece, sim, em relação à questão da visão, ela tem essa possibilidade de oferecer uma boa visão nessa questão do uso da tela, né, do computador, ou o uso da tela do computador, ou que mais seria mais uma meia distância. Ela consegue oferecer uma boa visão, sim, por conta do desenho dessa lente, tá? E em relação à tecnologia que essa lente traz também, ela consegue oferecer conforto, tá? Em relação ao uso ao longo do dia. Então, são dois aspectos importantes, tanto em relação ao desenho dela, ao que ela proporciona em relação à visão, como em relação ao conforto também, que é algo muito importante. E doutora Helena comentou sobre a questão da meia distância, seria quanto? 25, 35 centímetros para a tela do computador? É, não existe uma distância pré-estabelecida, mas a gente ali observa em torno de 40, 50 centímetros, talvez. Depende muito da tela que a pessoa use, se é um computador de mesa, se é um laptop, se é o celular, ou se é um tablet. Então, isso varia bastante. A gente hoje tem essa flexibilidade de identificar qual a distância mais adequada para cada pessoa. Mas, pensando no computador de mesa, ali seria algo em torno de 40, 50 centímetros, nada tão próximo assim. E aí ela consegue oferecer, ela tem uma área também que ela abrange essa distância da visão intermediária, né, da meia distância. Olha só, gente, ó, a gente aprende, fica a distância, coloca a tecnologia. Doutora Helena, para quem gosta de correr, praticar esporte, para academia, dá um match nessa lente? Dá, Funciona? dá um match também, Fernando. Ela tem um desenho, na verdade, que ela tem um desenho que ela pode priorizar a visão de longe ou a visão mais de perto. É uma particularidade dessa lente. Então, a depender dessa situação também, a gente pode priorizar isso no momento da adaptação, né? A depender da necessidade que a pessoa tem, do grau que essa pessoa tenha também. Então, ela tem esse desenho mais específico, a gente consegue direcionar isso a depender da necessidade do indivíduo, do paciente. Olha só, gente, então é sempre um atendimento, um acompanhamento muito personalizado. Por isso que sempre o oftalmologista é o primeiro caminho, é o primeiro passo, é o porto seguro para que você utilize a lente de contato. Doutora Nena, então, ó, nós falamos que existe uma tecnologia que combina astigmatismo com presbiopia. Falamos que é possível, eh, existe um grau grande, um espaço muito interessante para poder adaptar. Eu utilizo durante o dia, tenho 30 dias, meu período de validade. Depois que eu tiro a lente, o que que eu faço? Depois que você tira a lente, você vai higienizar essa lente, você vai guardar essa lente, sempre utilizando os produtos adequados. E aí é uma coisa interessante também. É muito importante que, mesmo usando as lentes de contato, se tenha também um óculos de reserva. A lente e os óculos, é importante falar isso, eles não se excluem, tá? Eles se somam. Então, em determinadas situações, você pode precisar dele ou da lente de contato, então é importante que exista essa alternância também. Então, sempre tirou as lentes, vamos lembrar sempre dessa higienização adequada, com o produto correto, guardar da maneira correta e manter a qualidade de visão alternando sempre dessa forma. Quando a pessoa pratica isso, a qualidade da lente, ela vai se manter? Sim, quando a gente faz uma higienização adequada, usa o produto correto, mantém o estojo também bem limpo, né, limpo da maneira mais adequada, isso com certeza ajuda, sim, na conservação da lente, isso ajuda na melhor qualidade, tanto do material em si, como da qualidade de visão que se tem também com isso. Olha só, gente, qualidade, cuidado, são palavras muito próximas, mas que têm um significado muito interessante. Por isso que você que nos dá o privilégio da sua companhia, falando sobre astigmatismo, sobre presbiopia, neste evento que é apresentado pela Coopervision como uma parceira muito importante que é a Sociedade Brasileira de Lentes de Contato Córnea e Fotometria, ela tem e pratica aqui na oftalmologia do nosso país. Doutora Helena, estamos chegando aqui, nossa reta final,
mas sempre aquele convite renovado para que o oftalmologista permaneça sendo o caminho para quem tem interesse. Lente de contato representa qualidade de vida para quem Com possa utilizar? Sem dúvida. Lente de contato é qualidade de vida, é liberdade, né, é autoestima, mas isso sempre deve ser feito como você falou, com esse cuidado em relação à manutenção, com segurança quando se procura o profissional adequado para que se indique isso, para que o paciente consiga usufruir da melhor maneira possível. Ótimo. Senhoras e senhores, ouvimos, assistimos a doutora Helena Costa, que é médica oftalmologista e especialista em lente de contato. E você que vai assistir sob demanda, também acompanhe as redes da doutora Helena, acompanhe aqui no sua Black Visão. Esse conteúdo vai ficar sob demanda, você vai poder assistir quantas vezes quiser. Se tiver novas perguntas, manda, porque o nosso compromisso é sempre orientar você e ensinar e fazermos juntos o caminho para que a qualidade da visão seja sempre preservada. Doutora Helena, peço a sua saudação de conclusão dessa nossa atividade com o nosso melhor agradecimento pela sua presença. Quero agradecer muito o convite e a oportunidade de estar aqui, junto com a Soblack, falando sobre a importância, né, da lente de contato, desse novo lançamento e da importância de tudo de bom que a lente pode trazer, né, da segurança, da liberdade, da boa visão, sempre acompanhado do médico oftalmologista. Ó, gente, depois desse convite e dessa realidade que existe uma lente com tecnologia que é novidade, que está no Brasil, e você que tem presbiopia, que tem astigmatismo, que pode agora combinar as duas possibilidades, marca a agenda e aproveita. Ouvimos, doutora Helena Costa, médico oftalmologista, nosso agradecimento. Volte sempre, porque o seu lugar aqui está cativo. Tudo de melhor para a doutora, muita saúde a toda a nossa audiência e até a próxima oportunidade. Obrigada. Quem tiver a opção de conhecer, não deixe de conhecer a lente, que vale a pena. Olha só, gente, então, ó, conhecer é a oportunidade de fazer a adaptação correta. Valeu, tudo de bom, muita saúde a todos e até a próxima. Obrigado, doutora Helena. Eu que agradeço.